Fala galera, ligado Jesus. Nós estamos no segundo episódio da série sobre escatologia. Estou aqui com meu amigo evangelista Lucas Campos. No primeiro episódio nós falamos uma breve introdução sobre o tema e hoje nós vamos abordar sobre o arrebatamento da igreja. Lucas, primeira pergunta aqui é: quem será arrebatado? Pois é, Lucas, esta é uma pergunta que está na mente de muitos cristãos hoje, não é? Que acredita que o arrebatamento será pré-tribulacional, né? Antes da tribulação. Então, eu também como um pré-tribulacionista, acredito que o arrebatamento, eu até vou falar uma frase até um pouquinho só polêmica, mas na verdade é uma frase que é uma verdade bíblica, porque muitas pessoas costumam utilizar o termo arrebatamento da igreja, arrebatamento da igreja, da igreja, da igreja. Sim, arrebatamento é da igreja, mas não para toda a igreja. É fundamental enfatizar essa questão, porque não é porque estar na igreja, porque frequenta o templo, porque tem um nome no hall de membros que participará do arrebatamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos mostra o arrebatamento sendo um evento em que Cristo vai retirar os seus escolhidos da terra. Na verdade, trata-se então de um evento condicional. Isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, nós vemos isso. Ou seja, há uma condição para mim participar deste evento. Este evento de Jesus me tirar da ira vindoura, me tirar da terra, né, arrebatar o seu povo, aqueles que permanecerem fiéis, para poder ingressar então na consumação do casamento entre Cristo e a igreja, que nós chamamos de bodas do Cordeiro. Mas eu vejo o arrebatamento como um evento condicional, ou seja, há condições para participar dele. Isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Que diz assim: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre aqueles que habitam sobre a terra. Que há de vir, o momento da tentação que há de vir sobre aqueles que habitam sobre a terra. Ou seja, isso é condicional. Então, se eu guardar a palavra, ele me guarda. Então, é muito interessante essa questão dessa condição imposta nesse versículo. Porque tem gente que acha, não, eu já faço parte da igreja, já recebi Jesus, então participo do arrebatamento. Não, tem que tomar cuidado. Você precisa entender que para você participar do arrebatamento, você tem que estar em perseverança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5, ele fala sobre o assunto e ele fala que nós precisamos estar na luz do dia, na prática da palavra, na comunhão com Deus, para participar deste evento. É um texto que enviaram muito pra gente aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, que diz: dada a palavra de ordem. Então essa palavra de ordem vem de quem? Bom, o que dá a entender é que essa palavra de ordem é do próprio Cristo, né? Porque o versículo começa assim: o mesmo Senhor descerá do céu, dada a palavra de ordem. Mesmo Senhor, trata-se de Cristo, tá? O mesmo Senhor descerá do céu, mas não do céu para a terra, é do céu para o segundo céu. É assim que acreditamos. Para o encontro nos ares, nas regiões celestes, como assim a gente acredita. Então, o que acontece? Quando dá a palavra de ordem, é o próprio Cristo que dá essa palavra de ordem. A Trindade, ela age em conjunto, não é? São as três pessoas unidas pelo vínculo eterno dentro dessa divindade maravilhosa que nós conhecemos com base na Bíblia. Então, a Trindade, ela age juntos, num só pensamento, numa só concordância. Então a palavra de ordem aí é dada pelo Senhor Jesus com base em tudo aquilo que a Trindade já decidiu. A própria divindade já decidiu. Então, após essa palavra de ordem, o mesmo Jesus, Atos 1 também diz isso, né? Sim. O mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai descer. Exatamente. Porém, ele veio para buscar alguns dentro da igreja. Isso, exatamente. Nós costumeiramente chamamos esses alguns dentro da igreja, no caso, os que são igreja de verdade. Né? Porque, se você for observar, existe a igreja instituição e a igreja organização, ou organismo. No caso, a igreja organismo, que é esse corpo místico de Cristo, que é aqueles que estão ligados realmente em Jesus, né? Estes sim, que praticam a palavra, que recebem o poder do Espírito para a santificação, estes participarão desse arrebatamento. E aí nós temos também a igreja instituição, que não conta tanto nesse aspecto para participar do arrebatamento. Porque a igreja instituição é obedecer às regras da denominação, é eu praticar o culto, que é louvável. Só que não adianta eu fazer tudo isso e fora da igreja eu não viver a palavra, não levar essa prática de fé para fora das quatro paredes. Então nós chamamos costumeiramente esses dentro da igreja que participarão do rapto ou do arrebatamento de os vencedores.
O que vai definir quem será arrebatado ou não. O que é um vencedor? O que é um crente vencedor? Por que o termo vencedor? Nós utilizamos esse termo por causa de Apocalipse, nas 7 cartas, quando vai falar da recompensa, ele diz assim, ao vencedor. Né? Então ele vai desfrutar, aquele que vencer vai desfrutar, ele merece. Não é? Então trata-se de algo condicional. E esse vencedor, o que caracteriza um vencedor? O que caracteriza um vencedor é exatamente o nível de imagem de Cristo que ele tem. Não é? Porque o vencedor é aquele que vence as próprias tentações, as tentações internas e as externas. Ele vence ao mundo, ele vence a Satanás. Então, ele é vencedor porque o nível de imagem de Cristo dele está cada vez mais elevado, porque ele está buscando aquela glória mencionada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós vamos de glória em glória. Quanto mais de glória em glória, somos transformados na mesma imagem. Então, a vida cristã é uma progressão. E nem todos buscam essa progressão. Por isso, deixam de vencer e são derrotados pelas suas próprias concupiscências, pelas próprias tentações, por aquilo que o mundo oferece. São esses vencedores que vão ouvir o toque da trombeta. Sim. E Cristo não virá de uma forma visível para todo mundo. Não. No caso, o rapto é exatamente para estes. Estes serão raptados, terão seus corpos imortalizados, transformados para o encontro com o Senhor nos ares. E aí já serem introduzidos para a celebração das bodas do Cordeiro. Logo após o arrebatamento, se dará início a um grande evento na área de escatologia, que é a grande tribulação. Sim. O que é a grande tribulação? Pois é, Lucas, realmente, olhando para esse aspecto, quando a igreja, ou os vencedores, né, a igreja vencedora ser arrebatada, aí nós vemos que dar-se-á o start de novo naquele relógio que a gente falou, que é o relógio profético das 70 semanas. Faltando uma semana, que está faltando uma semana, 69 já se cumpriram, 483 anos. Nós temos aí 7 anos para se cumprir dessa semana, que no caso é a última semana, a 70ª semana. Então, quando a igreja é arrebatada, inicia-se então o start. Start desse período que a Bíblia chama que é o pior período de toda a história da humanidade. Nunca houve período como este. A Bíblia descreve nas profecias, até o próprio Cristo utilizou essa expressão, que é o período de aflição. A palavra aflição, que significa uma pressão interna, uma pressão muito forte, de angústia, de tristeza. Então quem ficar aqui sofrerá muito, porque a grande tribulação nós chamamos de período profético, porque a grande tribulação não é somente um período de juízo, é juízo, mas o juízo visa o arrependimento do homem. E esse juízo é sobre as nações e sobre a própria nação de Israel. Na verdade, o propósito da grande tribulação é trazer juízo aos homens e também levar a nação de Israel a entender que Cristo, Jesus Cristo, era o Messias que eles tanto esperavam. Lucas, uma das maiores perguntas que fizeram pra gente foi: a igreja passará pela grande tribulação? E eu acho que você respondeu: a igreja passará, porém alguns subirão com Cristo. Pois é, exatamente. Exatamente por causa daquela frase que eu te disse, né? Arrebatamento da igreja, arrebatamento da igreja. E aí causa uma confusão, é bom a gente filtrar isso. Arrebatamento da igreja até que ponto, né? Não adianta eu ficar afirmando que a igreja vai ser arrebatada se eu não afirmar que esse arrebatamento ele é condicional e nem todos estão dentro dessa condição. Muitos cristãos estão dispersos, muitos cristãos não obedecem à palavra, muitos cristãos não têm uma vida de oração constante, muitos cristãos não buscam a presença de Deus, né? Só obedecem àquilo que a instituição pede. Então, nós temos que filtrar esse termo, arrebatamento da igreja. E nós temos que enfatizar o fato que a igreja vai ser arrebatada, a igreja verdadeira, a igreja vencedora. Então, respondendo à pergunta dos nossos amigos, de fato, eu creio, até o tutano dos meus ossos, que a igreja não estará aqui quando se iniciar a grande tribulação. A igreja verdadeira, vencedora. Terá divisão a grande tribulação? É um período de 7 anos, mas terá alguma divisão? Sim. Olhando para a última semana, que a grande tribulação é a última semana, e a última semana das 70 semanas é descrita em Daniel capítulo 9, versículo 27, e lá está escrito assim que o príncipe que há de vir, fazendo uma referência ao anticristo, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, isso tratando da nação de Israel. Uma aliança, um concerto, um pacto.
E diz a Bíblia que na metade da semana ele vai fazer cessar o holocausto, a oferta de manjares, ou seja, ele vai interromper o culto judaico, dando a entender que o terceiro templo estará sendo erguido, ou já foi erguido nesse período. O culto judaico, o culto hebreu, já vai ter sido restaurado. E a Bíblia diz, já isso fazendo uma ligação com 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o anticristo ele vai querer tomar o lugar de Deus. Então ele vai querer receber adoração dentro do templo de Deus. E aí vai ter uma quebra desse concerto, desse pacto com a nação de Israel. E isso desencadeará aí um período difícil. Então, olhando para os 7 anos, nós temos uma divisão desses 7 anos no meio. 3 anos e meio de falsa paz, que está representado no cavalo branco, que tem um príncipe em cima dele, com um arco na mão que está sem flecha. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Esse é o anticristo. Então é um período de falsa paz. Então vai ser uma falsa paz. Dar a entender aí que ele traz uma estabilidade econômica, não é? Ele quer trazer uma certa esperança para a humanidade nesse período, mas na metade ele rompe com o pacto com a nação de Israel, e aí rompendo esse pacto, começa aí, se desencadeia aí uma grande guerra. Isso também pelo fato de uma guerra que nós chamamos de Armagedon de número A. Armagedon A. Por quê? Porque tem o Armagedon A e o Armagedon B. A batalha do Armagedon A, ela desencadeia essa grande tribulação realmente na metade da semana. O Armagedon B é para o final da grande tribulação. É uma coisa assim que assim, não dá pra gente entrar tanto agora por ser mais específico, um pouco mais resumido. Mas é dividido em 2 partes. 3 anos e meio falsa paz, 3 anos e meio de fato uma grande tribulação sobre a terra. Muitos se iludem com esses 3 anos e meio de falsa paz, porque eu creio que será um tempo de prosperidade. Problemas como trânsito, por exemplo, que é algo que incomoda muitas pessoas, eu creio que será solucionado. Muitos problemas na economia serão solucionados. Porém, então, a grande tribulação terá um fato importante, que é o advento do anticristo. Quem é o anticristo? Então, na verdade, essa é a maior jogada, né? Digamos assim, do anticristo, porque existem muitos problemas sem solução na história da humanidade, que ele trazendo solução para problemas que não dá para se solucionar, ele já vai ser visto como um homem da paz, um homem que fez o que ninguém fez. E isso nós vemos por inferências nas profecias, não é? O anticristo nada mais é do que um homem realmente, um líder político, tá? Um líder político que no poder de Satanás ele vai ser aí, digamos que a figura central da grande tribulação pro lado do mal. Na grande tribulação também terá juízos, e eu creio que nós devemos olhar muito para Israel, porque Deus tratará com Israel na grande tribulação. Sim. Como eu disse, a grande tribulação, por mais que seja um período de juízo, é um período que realmente é um período profético de juízo, porque o juízo visa trazer um homem ao arrependimento, né? E também levar a nação de Israel a se arrepender por ter negado o Cristo. Então, olhando para esse aspecto, nós vemos que esses juízos, eles vão se desencadear, não é? De forma sucessiva e simultânea, assim como nós acreditamos, porque nós vemos aí uma série de juízos como selos, trombetas e taças. Os selos, na verdade, fala do selo que está sobre o pergaminho, que é o documento do plano de salvação que está na mão de Cristo hoje, porque ele é digno de quebrar selo por selo. Então, só o fato de quebrar selo por selo ainda não é o juízo, mas o fato de quebrar os selos já se desencadeia alguns juízos sobre a terra, principalmente sobre os homens contra os homens, porque você vê lá, primeiro selo quebra, anticristo, cavalo branco. Segundo selo quebra, cavalo vermelho, guerra. E a Bíblia diz que foi dado ao cavaleiro que está sobre o cavalo vermelho, foi dada a ele autoridade para tirar a paz da terra. Ele tem uma espada na mão. Então está falando entre os homens vão guerrear entre si. Nós temos aí o cavalo preto, o resultado de uma grande guerra é fome e realmente a economia muito complicada, porque a Bíblia nos mostra aí o cavaleiro vindo com uma balança na mão e falando sobre valores que se dá a alguns alimentos, que são valores exorbitantes. Então a inflação lá em cima, não é? Nós temos aí também quarto selo, que é o cavalo amarelo, que é a junção de fome, junção de peste, junção de morte, tudo junto vindo. Depois o quinto selo, as almas debaixo do altar, mostrando que haverá salvação na grande tribulação. Sexto selo, nós temos aí também o sol escurecendo, a lua ficando cor de sangue.
E aí o sétimo selo é uma transição para 7 trombetas. As trombetas têm uma característica de trazer juízo sobre sempre terça parte da terra, ou seja, terça parte das florestas, terça parte daquilo que é verde, né? Terça parte das fontes das águas são afetadas, e etc, etc. Até a quinta trombeta, que nós temos aí juízo sobre os homens que têm a marca da besta, e esses juízos são descritos como homens que eles têm um aspecto um pouco estranho, tem mãos como mãos de escorpião, né, cabelo de mulher, enfim, e eles saem do abismo para tentar esses homens por 5 meses, e a morte é tirada da terra. Eles não morrem, na verdade, por 5 meses. E isso é bom desmistificar, porque tem gente que fala, não, na grande tribulação ninguém vai morrer. Calma, é por 5 meses na quinta trombeta. Tá? E depois nós temos as taças. Quando falamos dos selos, como eu disse, os selos que estão no pergaminho. Quando nós estamos falando das trombetas, é o anúncio do juízo. Só o anúncio já traz juízo. E também nós temos as taças, que é taças com conteúdo dentro. Uma taça realmente. Qual é o conteúdo das taças? Juízo. Então quando ela é derramada uma por uma, vem juízos terríveis, que as taças é o ápice do juízo de Deus derramado sobre a terra. Então, na grande tribulação, os selos abrem os juízos, as trombetas anunciam e as taças derramam os juízos. Exatamente. Nós ficamos por aqui nesse final desse segundo episódio. Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe. Aguarde o próximo episódio. Se ligue em Jesus.